Bom dia, igreja abençoada, eleita do Senhor, a igreja que está aguardando o Rei da Glória voltar, a igreja que ama o Senhor, entrega o seu Isaac já pela manhã, o último domingo do ano, o último culto do ano. Louvado seja o nome do Senhor. A última ceia do ano. Você hoje veio se consagrar ao Senhor, bendizer o nome dEle, exaltar o nome dEle, ser grato a Ele por todos os seus benefícios. E para o próximo ano, nós estaremos, da mesma forma, nos alinhando na palavra do Senhor, para sermos cada vez mais parecidos com Ele, porque não tardará, o nosso Rei voltará. Amém? Então, a nossa mensagem, a mensagem da nossa igreja, não é uma mensagem de automotivação, que você vai ficar rico, você vai ficar milionário, que você vai ter que... Não, a nossa pregação é para que você se encontre próspero na tua alma, como o teu espírito é próspero. João falou isso, que eu possa te encontrar próspero, prósperos de saúde e próspera a tua alma. Então, como é próspero a nossa alma em Cristo Jesus. E isso sempre nos dá a condição de continuar uma caminhada em linha com a palavra de Deus, aguardando o nosso Redentor. Amém? Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, aplauda o teu Deus, tenha bom ânimo, você está na presença do Senhor. Amém? Hoje o nosso último domingo do ano. No dia 4, voltaremos normal e continuaremos a nossa jornada até que Ele volte. Celebrando o Senhor e aprendendo com o seu Santo Espírito a ser igual a Ele. Amém? Então, o tema do nosso culto hoje é derrota espiritual versus porta do perdão. Josué 7, de 1 a 7, diz assim: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes,
nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, estamos prontos para ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Investiga os nossos corações. Investiga o nosso espírito. Investiga a nossa mente, Pai. E tudo que foi impuro, Pai, tudo que não for consagrado a Ti, Senhor, lança fora, Pai, no nome de Jesus, Senhor, porque queremos estar, ó Deus, no centro da Tua vontade, Pai. Ache em nós graça diante de Ti, Pai. Glorificamos o Teu nome, estamos na Tua presença, aguardando ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Depois de 40 anos de peregrinação, Israel, liderado por Josué, entra na terra prometida. Jericó, a cidade mais antiga do mundo, situada no lugar mais baixo do mundo, com suas muralhas inexpugnáveis, era uma fortaleza impenetrável. E Josué entrou na cidade de Jericó. Deus fez ruir as muralhas e a cidade é conquistada. Deus, porém, dá ordem ao povo para não pegar coisas de valor. Israel, entretanto, caiu vergonhosamente diante da queda e diante da pequena cidade de Ai. O que nós podemos aprender aqui é que quando Deus tira você de uma situação, Ele está dizendo, não volte a ela. Não volte àquela situação. Pois eu te digo, não toque, não pise. O lugar ali não é consagrado a mim. Quando eu tiro, não é para retornar. Não é assim. Não é dessa forma. Mas acontece que Acã, ele foi contra as ordens de Deus. Deus disse, não toque, não toque, não toque nos tesouros da cidade. Eu não quero que ninguém pegue, porque eu tenho como imundo, não é consagrado a mim, é pecado. Mas alguém da tribo foi lá e pegou a barra de ouro e escondeu debaixo da sua tenda. Vamos ver que desenrolo deu nisso. Porque uma só pessoa, aliás, Acã e a sua família, pecaram contra Deus e contra a tribo de Israel. Então, aí a cidade de Israel foi lutar contra Ai, que era uma pequena cidade. E os homens disseram, olha, não é preciso tantos homens. Uns 3.000 acaba com eles. Só que a cidade de Ai botou para fugir o povo de Israel. Afugentou e ainda matou 37. Então, o que aconteceu? Deus fez isso porque o pecado escondido levou o povo à derrota. Então, só uma coisa coloca Deus contra o povo. Não é o pecado, mas é o pecado escondido. Lembra que está escrito que nada é encoberto que não venha a ser revelado? O pecado escondido leva o povo a pecar, leva uma família a ser destruída. Olha o que Provérbio 28:13 fala. Quem esconde os seus pecados não prospera,
Mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. Então, em 1 de João 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quê? De toda a injustiça. Então, vamos lá. O pecado escondido é pior do que o pecado revelado. Ele adoece a alma, ele trava a jornada da vida e ele entristece o Espírito Santo. E aí, aquele que tem pecado escondido pensa mesmo que vai em algum lugar. Mas o pecado escondido, ele trava a vida, trava. Ele entristece o Espírito Santo, trava aquela jornada. A alma adoece. Amados do Senhor, isso aqui é um assunto muito sério. Nós poderíamos estar pregando, né? Que para o próximo ano você terá muito dinheiro. Vai aparecer muito dinheiro na tua conta. Ou que você vai arrumar uma mulher rica para te sustentar. Não é? Um casarão de 3 andares. Não é? E assim por diante. Mas não, nós temos que pregar a verdade, quer ouça ou quer deixe de ouvir. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obedientes ao seu Santo Espírito. Então, o pecado escondido, ele adoece a alma, trava a jornada da tua vida e entristece o Espírito Santo. O pecado escondido impede a pessoa de prosperar. Eu já ouvi gente falar para mim, eu vou 2 passos para frente e retrocedo 4. Não entendo isso na minha vida. Que dilema é esse? Que karma é esse? Eu digo que o karma é o pecado que está escondido, que não foi confessado. Mas confessar e abandonar. Então, seu vigor se torna em sequidão de estio e a sua paz evapora-se nas brumas de um mar revolto e de uma consciência atribulada. Porque existem pessoas que têm pecados tão graves, que é só de mencioná-los, ela tem vergonha dela própria. Mas o que tem que acontecer é que isso tem que ser confessado. É a palavra que fala. A palavra diz, confessa e larga. Enquanto isso não acontecer, vai dar 2 passos, 5 para trás. Vai dar 3 passos, agora eu vou. E daqui a pouco acontece o inesperado. Enquanto não confessar e abandonar, a pessoa não prospera. Então, a única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. O caso de Acã. Acã e sua família mostra que não existe pecado particular. O pecado que ele cometeu foi eu, e nossa, né? Não vai se espalhar, não vai atingir ninguém. Pois eu te digo, o meu pecado é o pecado de todos. Se eu vier a pecar contra o meu Deus, contra tudo que ele diz é pecado, vocês sentirão. Vocês serão alcançados pelo pecado que eu cometi. Assim, o que eu faço faz influência à igreja toda. Nós somos um corpo, uma árvore,
um espírito. Nós estamos o quê? Inalienavelmente ligados uns aos outros. E isso é fato, é verdade, é espiritual. Então, o nosso pecado influencia nossa família e nossa igreja. O pecado traz derrota a todos, e não apenas para quem o comete. Um homem que comete adultério, ele comete adultério, o pecado dele vai influenciar o quê? Toda a família. Haverá o quê? Uma destruição. Um filho mentiroso dentro de casa, ele leva aquela casa à ruína. Entendem isso? É bom que nós possamos estar alinhados na palavra de Deus e fazer morrer a nossa natureza terrena, esse espírito de engano, para começarmos um novo ano debaixo de uma cobertura santa, consagrados em amor. Mas isso não me exclui de passar tribulação. Bom, Jesus não te garantiu isso. Ele disse que no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. Aí existem umas pregações por aí que Jesus enfrentou tudo isso para que nem você e nem eu pudéssemos ter tribulação nenhuma. Engodo, fachada, mentira. Ele disse, eu venci, eu consegui, vocês também irão vencer. Então, ter prazer em mentiras, em ter prazer em pecados ocultos, te deixa com a alma sem sossego, te deixa uma consciência atribulada, cansada, maquinando o que vai fazer, e você não vai prosperar, você não vai adiante. Olha que o Espírito Santo está falando esta manhã. Vamos começar um ano alinhados na palavra, no Santo Espírito do Senhor. Maquinar coisas no coração e na mente, ocultar pecados, te leva à derrota. Começa a exercitar a sua vida na luz da palavra. Às vezes é cansativo estar ouvindo isso, mas o que eu não posso é pregar uma mentirada para você. A pastora garantiu que o próximo ano eu vou ter um carro importado ali na porta da igreja. Eu estou garantindo nada. Não garanto nem carrinho de mão. Eu garanto que a palavra diz para você, que o próprio Deus diz para você, que você é transformado pelo Espírito da graça de Deus e que você encontra vitória através do seu Santo Espírito, agindo de forma que você é filho da luz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado, ele traz derrota a todos, e não apenas para quem comete. O pecado nos torna fracos, impotentes diante do inimigo. Porque o inimigo, ele não entra na tua vida, porque ele vai lá e vai invadindo. É você que dá autoridade para ele entrar. Você abre uma porta e deixa ele entrar. Ele fica de longe esperando. Ele fica assim, uma hora ela vai cair. Uma hora ele vai cair. E é aí que eu entro. E aí é que eu destruo. Olha, o pecado nos torna fracos e impotentes diante do inimigo, o que produz derrota espiritual.
Aí não adianta falar, eu estou orando. Está orando o quê? Confessa e abandona. Confessa e abandona. Para que você seja próspero na tua vida. E que o Espírito Santo te envolva no poder da glória de Deus. Israel tinha promessa, tinha direção, tinha testemunho de vitórias recente. Mas ele caiu diante de Ai. Não por falta de estratégia, porque eles fizeram toda uma estratégia. Nem por ausência da presença de Deus. E sim porque algo estava escondido no meio do povo. Enquanto o exército marchava, Acã enterrava. Enquanto Josué buscava a resposta, alguém protegia o que Deus já havia proibido. Deus proibiu, irmão, não volte lá. Deus proibiu lá, abandona. Você vai pagar um alto preço. Deixa eu te falar que domingo passado nós não tivemos culto. E esse esboço, essa pregação já estava pronta há mais de uma semana. Esse culto foi para hoje, para o encerramento do ano. Se Deus proibiu, se Deus te tirou de uma situação, não volte a ela. Não vá buscar o que Deus te proibiu. Compreendam isso. Deus disse não. Mais coisa nenhuma. Não existe mais na lei de Deus. Ele te tirou de uma situação, te livrou daquelas pessoas, então você não tem que voltar lá. Você não tem que falar, mas eu sou de Deus. Você é de Deus. Mas Deus proibiu. Deus tirou. Sabe, meu irmão é pastor. E o que ele já levou de gente que trai ele, de traição, não está no gibi. Meu Deus do céu. E eu disse para ele, abandona essas pessoas. E ele falou, mas não tem que perdoar? Sim, tem que perdoar. Perdoa e abandona. Porque essa gente, ele está propício a fazer a mesma coisa quando voltar. Judas não voltou não, irmãos. Entenderam? Entenderam que o mistério do perdão não é trazer para junto de você, mas é abandonar, vai embora, está perdoado, vai embora. Quantas vezes meu irmão retrocedeu? Quantas vezes ele foi lá e trouxe para junto de si, trouxe para dentro da casa dele e outra? Essas pessoas que traem uma vez, traem sempre. Elas traem uma vez, elas machucam uma vez, olha, elas destroem uma vez, não tragam para junto de si nunca mais. Deus te livrou da mão deles, então não traga de volta. Porque você vai pagar um preço altíssimo na tua vida. Quizás com a tua própria vida. Então, meus irmãos, o pecado, ele é assim. Ele fica oculto, escondido. Se Deus disse não, não fica aqui maquinando e nem aqui. Porque Deus é aquele que sonda a mente e coração. E Ele sabe o que você está pensando. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe que você está tendo a inclinação a voltar para o vômito. Então não volte para o vômito. Não volte, não faça isso. O problema não estava no campo da batalha.
aonde Josué perdeu a batalha? Estava debaixo da tenda de Acã. O erro de Acã não foi apenas pegar o que era consagrado do Senhor, porque o Senhor consagrou da seguinte maneira: maldição. Você não pode fazer parte do meu povo. Eram barras de ouro. Mas até aquela barra de ouro, o Senhor falou, é maldição. Então ele foi acreditar, Acã foi acreditar que o silêncio esconderia o peso da desobediência. Quando Deus diz que não, Acã foi lá e disse que sim. Ah, o que tem? É só uma barrinha de ouro. Vou esconder aqui debaixo, ó, da tenda. Não é? Então, foi achar que o oculto não afetaria o coletivo. E por causa dele, Israel perdeu a batalha. Eu vou falar algo para vocês. O céu não negocia com aquilo que foi chamado de anátema. Vou explicar. O céu não negocia com aquilo que ele já falou que é maldição. O céu não negocia. Não tem trato, não tem contrato, não tem negociação com os céus. Se os céus disse é maldição, é maldição. Aparte-se disso. Aparte-se disso. Quando Josué rasga as vestes, Deus não responde com conselho, ele responde com confronto. Deus fala, levanta-te, Josué. Israel pecou. Já não era um problema de oração, irmãos. Tem coisas que já não é mais problema de oração. O oculto foi revelado, tem que ir lá ser confrontado. Essa pessoa que vive ocultando pecado tem que ser confrontada. Já não era mais um problema de oração. Deus respondeu, Josué, levanta-te. Israel pecou. Era um problema de alinhamento. Não estava alinhado com a nação de Israel. Não estava alinhado com Deus. Acã nos confronta porque expõe uma verdade que muitos rejeitam. Então fala, esconde, esconde, esconde. Vai, abre o buraco, esconde, esconde. Ninguém nunca vai saber. Só Deus, é eu e Deus. É você e Deus, é você e Deus. Mas a palavra diz que você tem que procurar alguém, confessar seu pecado e largar. Não, Deus sabe. Não tenho que confessar nada a ninguém. Vai. A palavra diz que você tem que confessar e largar. Não adianta ficar com ele escondido aí, debaixo da tua tenda, porque isso vai te impedir de prosperar, porque os céus não negociam com aquilo que Deus chamou de anátema, com aquilo que Deus chamou de maldição. Há coisas enterradas que continuam falando no mundo espiritual. Há muitas coisas enterradas que falam no mundo espiritual. Então você precisa se investigar. Você precisa saber o que está enterrado aí da tua vida, do passado, que precisa, né, ser tirado, confessado, porque ele continua falando no mundo espiritual. Enquanto algo permanece escondido, o avanço, olha, você não gosta de avanço? O avanço é interrompido. Você quer ganhar, você quer ser abençoado, mas vai chegar uma hora, tudo isso vai ser paralisado. Vai ser interrompido.
Enquanto o coração protege o que Deus rejeita, a promessa estaciona. Ela não vai adiante. Enquanto o coração proteger aquilo que Deus rejeitou, a promessa estaciona, irmão. Isso é muito sério. Ouçam, vitória passada não sustenta a desobediência presente. Você pode ter recebido várias bênçãos e ter tropeçado ali. Então, a vitória passada não sustenta a desobediência presente. Deus não expõe para humilhar. Ele revela para restaurar o caminho. Se Deus está revelando o pecado oculto, é para restaurar o caminho. Ouça, tenha assim seus tímpanos ovelinos bem ativados para a palavra. Ele expõe o pecado, traz a luz para restaurar teu caminho. Mas se o oculto não for tratado, o céu não libera o próximo passo. Mas não libera. Se esse culto não for importante para a tua vida, se não for importante para você colocar em prática para o próximo ano e para outras vidas que estiverem perto de você, eu vou lamentar muito. Porque o céu não libera o próximo passo. E enquanto nós estamos vivos, nós temos promessas a ser alcançadas. Então, se houver alguma coisa oculta, trate de se livrar disso. Porque o céu não libera o próximo passo. O pecado é um poço sem fundo. É como o inferno e o abismo nunca se fartam. Provérbios 27, 20 fala assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Assim são os olhos do homem, o pecado nunca se satisfaz. Os olhos são sua maior armadilha. Os olhos são a nossa maior armadilha, pois os seus pés são atados pelas correntes da concupiscência dos olhos. Nós somos travados pela concupiscência dos nossos olhos. Porque Acã viu uma barra de ouro, escondeu-a, e esse objeto roubado foi a única de sua casa, momentaneamente do seu povo. Ele não ficou. Foi algo momentâneo. Como não lembrar de Eva, irmãos? Ela viu o fruto proibido, comeu e ainda deu para o seu marido. E como não lembrar de Davi? Porque ele viu Batseba, cobiçou, adulterou com ela e arruinou por isso sua própria família. A cobiça dos olhos é um desejo muito forte. E esse desejo forte, torna-se uma paixão avassaladora. É algo quase, como é que se fala? Que você não consegue resistir. Que você não consegue, é uma coisa que não tem controle. E por isso é necessário o estudo da palavra, por isso é necessário tua vida no altar. Porque uma hora isso chega. Então, foi a insatisfação do filho pródigo que o levou a pedir ao seu pai a herança antecipada. Sabe aquelas pessoas que estão sempre insatisfeitas com sua vida? A insatisfação crônica com o que se tem e a cobiça ardente pelo que se não tem são as causas de muito desastre.
Por isso que o apóstolo Paulo diz: contentai-vos com aquilo que tens. Então, cuidado com os seus olhos, cuidado com os seus olhos veem, cuidado com o que o seu coração deseja. Essa insatisfação crônica pode ser um poço sem fundo, um abismo tão profundo como o inferno. E se ocultar o pecado é porta da derrota, a confissão é a porta do perdão. Então a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto escondermos nossos pecados, pesa sobre nós a culpa. Mas a palavra de Deus diz em 1 de João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, da mesma forma que pela misericórdia, pela verdade, se expia a culpa, pelo temor do Senhor, evitamos o mal. Aqui não tem ninguém leigo na palavra. É o temor ao Senhor que nos livra da queda. É o temor ao Senhor que afasta nossos pés da armadilha e nos coloca em uma vereda reta. Então a história da desobediência de Acã não termina com derrota, não. Termina com purificação. Mas de que maneira? Porque se eu conheço a história que Acã e sua família foram apedrejados até morrer, então ele foi o alvo da purificação. Ele não entregou, ele não confessou. Então só depois que o anátema, o maldito, foi removido, Israel voltou a vencer. Então Deus tira a própria vida. Não obedeceu? Quer ficar com aquilo que eu disse que é maldição dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro do teu coração, dentro da tua mente? É o ceifo. Isso não é brincadeira, irmãos. Nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Obedeça, obedeça. Lança fora aquilo que vai te levar a uma morte prematura. Porque Deus tanto disciplina o seu filho, quanto traz à tona o seu pecado. Mas se você continuar nessa visão, haverá uma purificação dentro da tua casa. Olha, o avanço não depende de mais força, depende da verdade. Esse é o avanço de Deus, a verdade. Sem o temor do Senhor, andaremos pela estrada larga das liberdades sem limite, dos prazeres sem santidade, das alegrias sem pureza e da culpa sem perdão. A conclusão é óbvia. O pecado não compensa. Então fuja dele e de seus efeitos devastadores. Subir para um novo nível é mais do que conquistar bênçãos. É muito mais. É ser transformado à imagem de Cristo. É deixar que ele cresça em nós enquanto diminuímos. É entender que o propósito de Deus vai além do que pedimos ou pensamos. O propósito de Deus na nossa vida é muito além do que nós pedimos ou pensamos. Muito além. Nós temos que ser espirituais e não materialistas.
Então, essas conquistas espirituais só acontecem de uma maneira. Corra para os braços de Deus, o Santo e Justo. Corra para os braços do Pai. Amém? Amém? Então, assim disse o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amados do Senhor, vamos começar o nosso novo ano em obediência. Nós não somos nada. Não adianta criar espírito de rebeldia, sair batendo com porta, com panela, com vassoura, sei lá o quê, com a língua. Vamos começar o ano sem nada oculto, para que possamos prosperar. Vamos prosperar, vamos ser abençoados, mas tira desse poço que você cavou o que é oculto, o que está oculto na tua vida. Confesse e largue. E a sua trajetória será uma trajetória de bênçãos, no nome de Jesus. Toda batalha que você tiver, você irá ganhar. Você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Louvamos o nome do Senhor. Curve a tua cabeça. Senhor Deus de poder e glória, louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu nome de glória, Pai, o teu nome poderoso. E como o Senhor quer alinhar o teu povo, como o Senhor quer trazer o seu povo alinhado na tua santa palavra. É de dentro para fora que tudo começa. Então, se há raiz de amargura, se há, ó Deus, pecado encoberto, se há a falta de perdão, se há arrogância, prepotência, soberba, que seja tirado de dentro de cada um de nós, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, pelo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paizinho amado, que possamos realmente, na verdade, ser novas criaturas, para bendizer o teu nome e alegrar o seu coração. E que este ano, Senhor, independentemente, ó Deus, das lutas que aparecerem, que este ano, Senhor, a tua presença seja constante conosco, porque sendo assim, nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor, sela o ano de 2026 com o selo, Deus, da tua promessa, com o selo, ó Deus, da tua graça, com o selo, Senhor, da tua vitória nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E o que estiver oculto, bata em retirada. No nome de Jesus, para a glória de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que fecha a porta da derrota e corre para os braços do Pai, diga amém, amém e amém, graças a Deus. Louvado seja o nome.